Falando ainda sobre educação, vamos estar falando agora sobre o teste que foi feito e a avaliação que comprova a utilização do celular como de forma não tão benéfica assim, prejudicando o resultado dos alunos. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. O uso excessivo de dispositivos digitais afeta desempenho de alunos. O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, de 2022, divulgado nesta terça-feira, dia 5, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais de 5 a 7 horas por dia tiveram pontuação menor nos testes. Na média, nos países do OECD, os estudantes que passam até 1 hora por dia na escola em dispositivos digitais para lazer obtiveram 49 pontos a mais em matemática do que os alunos cujos olhos ficavam grudados nas telas entre 5 e 7 horas por dia, depois de levar em conta o perfil socioeconômico dos alunos e das escolas, informa o relatório. Aplicado a cada 3 anos, o PISA avalia os conhecimentos dos estudantes de 15 anos de idade nas 3 disciplinas. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes em 2022. A edição teve como foco o desempenho em matemática. Cerca de 65% dos estudantes afirmam que ficariam distraídos nas aulas de matemática por estarem usando o celular e outros dispositivos como tablets e laptops. No Brasil, esse percentual chegou a 80%, assim como na Argentina, no Canadá, Chile, na Finlândia, Letônia, Mongola, Nova Zelândia e no Uruguai. Em países como Japão e Coreia, o nível de distração relatado pelos alunos foi de 18% a 32%, respectivamente. As nações estão entre as melhores colocadas no PISA, com pontuações acima da média da OCDE. O relatório reconhece que o uso do celular em escola tem sido um tema controverso e desafiador para os gestores da educação nos países. Nos países da OCDE, 29% dos alunos responderam que utilizam smartphones várias vezes ao dia e 21% usam quase diariamente ou diretamente na escola. Conforme o relatório, em 3 países, mais de 2/3 dos alunos vão às escolas onde a entrada e o uso do celular não são permitidos. Nessas nações, identificou-se que o percentual de distração em sala de aula é menor. Entretanto, os jovens não apresentam o uso mais responsável dos aparelhos. Parece que as escolas podem proibir os telefones, mas nem sempre é aplicado de forma eficaz. Curiosamente, os alunos em escolas com proibição de telefone em alguns países eram menos propensos a desligar as suas notificações de redes sociais e aplicativos ao dormir. Uma explicação é que a proibição de celulares nas escolas pode fazer com que alunos sejam menos capazes de adotar o comportamento responsável em relação ao uso do telefone, diz o relatório. Bom, tabuada. Pessoal, matemática tabuada. Eu sou favorável que se conheça a tabuada. Não sei se isso é aplicável, se é hoje em dia aplicável. Eu sou favorável que o aluno tente executar as operações matemáticas de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento. E o exercício da matemática te leva cada vez a mais assertividade e melhoria do raciocínio. É fácil matemática? Não. É necessária? Ela está em todos os seus movimentos, está no seu dia a dia, está em todos os lugares. Ela é a composição de tudo aquilo que você consegue imaginar. A matemática está em tudo. Positivo. Utilização do telefone celular, que é uma tecnologia que só existe devido à matemática. Porém, o que a matemática cria impede que ela mesma seja desenvolvida pelo homem. O que fazer diante desse dilema, Sérgio? O índice baixíssimo. O número de alunos que perdem a concentração altíssimo. E detalhe, muitos alunos acabam perdendo a concentração porque outros alunos, que não eles, estão utilizando celulares. Sim. Como lidar com isso? A babá eletrônica, o celular virou a babá eletrônica. A criança chora, o pai dá o celular com um videozinho do bebê tubarão, sei lá o que é, agora, dá um bebê, ali acabou, a criança, babá eletrônica. Vai para a escola, toma o celular. César. Bom, Márcio, esse é um desafio que não é atual, já é algo que está presente na nossa vida há algum tempo e que precisa sim ser inserido na idade escolar.
precisa sim se apresentar. As crianças têm acesso hoje a tecnologia muito mais cedo do que anos atrás. Então, isso precisa ser ensinado o manuseio de forma responsável. Vou te dar um exemplo aí eu acho que é muito prático esse exemplo. A gente não é muito raro e faz pouco tempo que a gente tem carro automático aí circulando no mercado. Hoje em dia, praticamente 95% dos carros são automáticos. Agora, a autoescola ainda ensina, você ainda tira a sua CNH, sua primeira habilitação, dirigindo o carro manual. Isso quer dizer que você não vai poder dirigir o carro automático? Não, muito pelo contrário. Mas se não houver o carro sem a embreagem, o carro que dispensa o uso da embreagem, se a opção que houver, de repente, para você dirigir, trabalhar, fazer uma manobra que seja, e o carro for manual, você vai saber dirigi-lo. Até porque você vai entender como funciona. Exato, até o funcionamento. Então, eu só pude ter acesso à utilização de calculadora, e que inclusive na época a utilização da calculadora era a calculadora científica para matemática financeira, matemática aplicada, quando eu cheguei na faculdade. Que mesmo a época era segundo grau, né? No colegial, hoje ensino médio, né? Hoje ensino médio, a gente não utilizava nas equações, você não se utilizava a calculadora. Você fazia as equações e você tinha uma folha que inclusive você era obrigado a entregar a folha de cálculos junto com a prova. Para mostrar que você não chegou naquele resultado do além. Que se você concluiu a equação em algum lugar, você teve que fazer as contas, as multiplicações, as divisões para chegar no resultado final da equação. O desenvolvimento do raciocínio. Exatamente. E hoje, no ensino fundamental 1, as crianças já podem utilizar a calculadora. Márcio, você pode pegar qualquer adolescente hoje que uma taxa muito baixa sabe fazer um cálculo simples de adição ou subtração. Não vou nem falar de tabuada, não vou falar de multiplicação, de divisão com duas casas, porque aí realmente você já está... Se colocar o X aí então... já é quase que um mestrado. Não, a gente está falando de uma conta simples, de mais e de menos. Eles têm que contar no dedo ou eles têm que pegar o celular para fazer na calculadora do celular. E assim, matemática e português é o mínimo que a gente tem que saber para não sermos analfabetos funcionais. Lembrando bem que você disse a utilização das calculadoras científicas já na faculdade, pela necessidade da velocidade do cálculo, em detrimento ao tempo que se tinha. Não, e aí você vai ser um engenheiro, você vai ser um administrador, você vai ser um contador. A tua atividade profissional vai fazer com que você precise produzir com uma agilidade. Só que até para utilizar uma calculadora científica, você tem que saber chegar naquilo. Você tem que saber a base para poder operá-la. Agora, se você não sabe nem fazer uma adição, uma subtração simples, quem dirá uma equação? Matemática básica, você sai de casa às 7h30, tem que chegar no local às 8h20. Quanto tempo você tem de pergunta? Então, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então você faz... você tem 10% de desconto num produto que custa R$100. Cara, o adolescente não consegue calcular isso de cabeça hoje. Ele não sabe quanto que é uma parte de 10. Eu sempre fui favorável ao computador nas escolas. Né? E de uma forma não ortodoxa, a tecnologia entrou nas escolas independente da estrutura que o governo oferece, que o Estado oferece. Ela entrou pela mão do aluno, pela condição dos pais de oferecer ao aluno um smartphone. E o smartphone, então, o computador entrou na escola. O smartphone é um computador de bolso. Ele opera o bolso. Você tem todas as... Tanto é que você trabalha com banco nele, você tem aplicativos bancários nele, você tem aplicativos de imposto de renda. Ele é um computador. Exato. Ele é um computador, ele está no bolso.
Agora, de que forma estamos usando esse computador? Só para ver rede social? Não, ou estamos realmente utilizar esse computador como ele deve ser utilizado? Perfeito. Eu acho que você também tocou um ponto aí que eu acabei não frisando tanto. A gente não está condenando, até porque, como eu falei, hoje em dia a criança, já que seus 2, 3 anos, ela já tem, ou seja, um tablet, seja um celular, para poder ver os seus desenhos, os seus... Agora, então, isso não vai deixar de acontecer. Isso não vai deixar de acontecer, mas assim, o que a gente precisa, a gente, todos, aí é que tá, a educação, a formação das nossas crianças não depende só da escola também. O professor, ele não é o pai, ele não é a mãe, ele é um educador. Ele é o fomentador do conteúdo. Exato. Então, é um trabalho aí de 4 mãos. Os pais, junto com as escolas, 6 mãos, eu diria, porque você tem o governo aí também. Precisam... o pai não pode deixar liberar a criança, não pode viver com a tela. E isso porque não prejudica só a evolução na matemática e na ciência, prejudica como pessoa. As crianças têm problema de coluna, as crianças deixam de ter atenção até em trânsito, etc. Então isso é um problema geral. Elas não podem atuar 24 horas com o celular como sua base de distração o dia inteiro. A escola não pode permitir com que isso seja a sua ferramenta de estudo o período inteiro de aula. E o governo precisa capacitar e dar a estrutura necessária para a gente explicar, ensinar as crianças trabalharem de forma responsável com a tecnologia e usarem isso em benefício, em um melhor desenvolvimento. Aqui no canal tem uma entrevista com um optometrista e ele falou a respeito do impacto sobre como você vê o mundo através de algo maior ou então através de uma telinha. O quanto a utilização do celular também impacta no desenvolvimento do entendimento do todo, da grandiosidade do todo. Visualmente falando, o optometrista, ele colocou essa situação de que a questão do celular, você está reduzindo a imagem e você está mostrando um todo e uma perspectiva diferente. Correto. Isso não é salutar. Voltando à questão, que esteja na escola em determinado momento, mas que você observe o quanto você está prejudicando o aluno ao olhar para uma tela pequena, ficar olhando para um celular ali, forçando cada vez mais a situação e a luminosidade, que nós sabemos que prejudica, que muitos alunos não têm, não usam lente refletiva. Ah, mas eu não uso óculos. Você pode usar um óculos 100 graus com uma lente refletiva para que você não seja afetado pela luminosidade, tanto do celular quanto do computador. Só que isso é passado, César? Não. As pessoas têm essa condição, esse entendimento? Não. Correto. E vamos falar a verdade. O celular hoje é para rede social. O Brasil é o país que mais acessa a rede social no mundo, né? Então, rede social. É isso que é a função do... Não é ruim a rede. Não é ruim, mas também não é boa. Vai depender da forma que você utiliza ela. Nem tudo que tá... Ali está escrito qualquer coisa. Então nem tudo que está ali é verdade, nem tudo que está ali acontece. E assim, virou a ferramenta de instrução. Coloca um vídeo de um influencer falando sobre matemática e coloca um vídeo de um influencer falando da vida de uma outra pessoa famosa. Então você vai ver o que vai viralizar primeiro. A importância dúvida. Que é dada. Principalmente se você colocar isso para aqueles alunos que têm dificuldade de matemática. Garanto que a maioria vai querer assistir o vídeo do influencer que fala da celebridade. E especialmente de uma dancinha. Ah, se for dancinha, então é ao concurso.